vocês viram que ao passo que a gente cria uma chapa metálica com o recurso flange baseaba, nós podemos definir manualmente aí a espessura da chapa e também o raio de dobra dessa chapa. Mas nós também podemos fazer isso utilizando uma tabela, que é chamada de tabela de calibre. E nesta aula é sobre isso que nós vamos falar. Muito bem, então o que é uma tabela de calibres? Uma tabela de calibres é uma tabela de materiais, que pode ser aço, alumínio e etc., que contém cálculos de dobras que são baseados na espessura e no raio da dobra. E são arquivos de Excel, com vários valores já lá inseridos, para que facilite, então, o nosso cálculo quando estamos criando uma chapa metálica. Esses arquivos, essas tabelas, elas podem ser encontradas. Isso vai variar um pouco do diretório que você instalou o SolidWorks no seu computador, mas vindo então aqui até a pasta SolidWorks, que pode estar diretamente no diretório C ou em C arquivos de programas, depois na pasta Lang e depois em Português Brasil, nós temos aqui essas duas pastas que vocês estão vendo. Sheet Metal Gauge Tables e Sheet Metal Bend Tables. Dentro de cada uma dessas pastas, nós temos aqui várias tabelas feitas em Excel. Quando nós abrimos qualquer uma dessas tabelas, nós temos então uma tabela como essa que vocês estão vendo, com vários valores para o raio e também para a dobra, que serão utilizados caso a gente selecione essa opção no momento de criação da nossa chapa metálica. Por meio desse sketch, deste contorno aberto que vocês estão vendo agora, eu vou criar então aqui um recurso de flange baseaba e vou utilizar a tabela de calibres para que vocês possam ver isso na prática. Então vejam só, eu já estou aqui com o sketch selecionado, vou clicar aqui no recurso flange baseaba e aí então uma nova chapa metálica está sendo criada. Eu vou aqui aumentar o valor do comprimento dela, da extrusão, para 60, simplesmente para que a gente possa visualizar melhor. E notem que logo aqui abaixo nós temos a opção de calibres de chapa metálica. Vejam só. Eu vou selecionar esta caixinha, usar tabela de calibres. Ao passo que eu seleciono, essas outras opções aqui, então, são exibidas para mim. Eu posso clicar aqui em selecionar tabela e vou selecionar aqui, por exemplo, esta penúltima tabela. Vejam aí que o modelo já foi reconfigurado de acordo com os valores que estão nessa tabela. Após eu, então, selecionar essa tabela, eu posso aqui definir aqui alguns parâmetros de chapa. Porém, são os parâmetros já pré-definidos nessa tabela. Veja, eu posso trabalhar aqui nos calibres. Eu estou aqui com o calibre 10, eu vou mudar para o calibre 26. E notem a pré-visualização da geometria e da chapa metálica. Veja como ela ficou muito mais fina e como os raios mudaram. Então eu posso ir alternando aqui nos calibres e também posso trabalhar com o raio. Porém, também são alguns raios pré-determinados que estão nessa tabela. Então, por exemplo, vou colocar aqui um raio de 10 e vejam que o raio aumentou. Vou mudar novamente e colocar um raio de 5 e vejam aí a diferença. Após configurar estas opções, eu posso então clicar em OK e a nossa chapa metálica foi criada. Por meio desse mesmo sketch, eu vou novamente aplicar aqui o recurso de flange baseaba para que a gente possa ver mais algumas possibilidades de quando estamos trabalhando com a tabela de calibres. Então, eu já tenho o sketch selecionado, vou aplicar aqui o recurso, vou definir aqui o comprimento dessa extrusão para 60, para que a gente possa visualizar melhor. Veja aqui que eu já estou com usar tabela de calibres selecionado, vou selecionar aqui novamente a penúltima tabela. O modelo já é reconfigurado, conforme vocês podem ver. E vejam aqui que eu posso ainda, em parâmetros de chapa metálica, substituir aqui os valores que essa tabela está oferecendo para mim. Então, eu selecionando, por exemplo, aqui esta caixa, substituir espessura, eu posso trabalhar aqui substituindo a espessura. Vou colocar aqui, por exemplo, 6. E a chapa ficou mais grossa. Posso também aqui inverter a direção. Veja só. E posso trabalhar no raio. Posso modificar este raio, vejam só.
É claro que essa substituição de valores deve ser feita com critérios para que a gente consiga alcançar um bom resultado na criação da chapa metálica. Após isso, basta a gente clicar em OK e a chapa metálica foi criada. Caso a gente queira editar, então, essas configurações, basta a gente vir aqui até este recurso de chapa metálica, aqui na árvore de projetos, clicar com o botão direito e vir aqui em editar recurso. Aí, então, nós podemos novamente aqui selecionar usar tabela de calibres, selecionar aqui uma nova tabela. Ele está me dizendo que essa operação irá alterar a tabela de calibres para determinados desta peça. Se eu desejo prosseguir, eu digo que sim. Não vou deixar esta caixa habilitada, substituir espessura, porque eu quero utilizar as espessuras da tabela de calibres, como a gente já viu, e clico em OK novamente. E veja aí, então, que agora o meu modelo foi modificado de acordo com as alterações que eu fiz, editando aqui este recurso de chapa metálica. Só uma dica. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas eu quero que vocês saibam que é possível a gente criar as nossas próprias tabelas. Então vejam só, tanto no momento da criação do recurso flange de base aba, quanto após a sua criação, editando aqui, por exemplo, este recurso chapa metálica, nós temos aqui a opção de procurar uma tabela. Vejam só, eu posso clicar aqui em procurar, e aí então eu posso criar uma tabela e colocá-la dentro dessas pastas, Sheet Metal Gauge Tables ou Sheet Metal Bend Tables, e utilizar então essa tabela como referência para criar a minha chapa metálica.